Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Rodrigo Forte, secretário de Governo da Prefeitura de Mossoró. Vamos falar sobre vários assuntos, incluindo Previ e concursos. E ainda, a governadora Fátima vem a Mossoró abrir serviço de partos no Hospital da Mulher. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que acompanha aqui a gente em Mossoró, mas você em todo o Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu, Natal, região metropolitana. É sempre uma satisfação ter você aí do outro lado, acompanhando aqui o nosso trabalho, a nossa cobertura política de Mossoró e do Estado. Participe, hoje o assunto é bom, hein? Na verdade, são vários assuntos com o Rodrigo Forte, secretário de Governo, e vem falar sobre concurso público, os que estão caminhando, o que está paralisado. Tem novidades sobre o assunto. A gente fala também sobre plano diretor, né? Tem muita coisa por acontecer aqui em Mossoró, e sobre o Previ. Hoje foi aprovada uma mudança na Câmara de Mossoró, né, no Instituto de Previdência aqui do município moçoroense. A gente vai trazer mais detalhes. Estive lá na Câmara, já a gente traz as falas dos vereadores. Bem, hoje, dia 20 de agosto, eu mando um abraço aí para o vereador Tony Cabelos, que está aniversariando hoje. Um abraço aí para o vereador que representa o Dom Jaime, a partir do Dom Jaime, toda a Mossoró. Um abraço aí para o Tony Cabelos, que acompanha sempre aqui o nosso trabalho no cenário político e também lá na Rádio 95. Mando um forte abraço também para o meu sogro, que também está completando idade nova hoje, seu Fernando Marques, que é natural de Bananeiras, mas reside lá em Caraúbas, lá em Nós, a terra abençoada por São Sebastião. Parabéns, meu sogro, felicidade, saúde, muita paz. Está lá junto com Dona Elisa, neste momento, acompanhando também aqui o nosso programa. E hoje, dia 20 de agosto, é dia do maçom, o dia do maçom. Vou mostrar aí na tela uma imagem que foi publicada pela grande loja do Rio Grande do Norte, a Glerne, e fala aí sobre liberdade, que é justamente o lema da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. E eu trago agora uma frase, né, que foi lá do venerável mestre, lá da minha loja, Dr. Antônio Gentil Fernandes, lá em Caraúbas, do Wilker Medeiros, que escreveu o seguinte: no dia do maçom, celebramos homens que dedicam a sua jornada à construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Cada irmão é um elo na corrente do bem, um obreiro da esperança e da sabedoria que ergue templos de virtude e fortalece os alicerces da solidariedade. Hoje, nossa gratidão e respeito a todos aqueles que vivem a maçonaria como um caminho de luz e serviço à humanidade. Então, para você, meu irmão maçom, um triplo abraço, né? Um triplo e fraternal abraço nesta data tão especial. Estou aqui com o meu PIN, né, do Esquadro e Compasso, neste dia muito especial para todos os irmãos maçons. E aqui em Mossoró tem várias lojas maçônicas. Eu tenho mais frequência aqui na Jacques Demolay, mas realmente fica aqui nosso abraço a cada irmão maçom. Bem, vamos falar de hospital, vamos falar de saúde. O governo do estado inaugurou hoje aqui em Mossoró o Centro de Parto do Hospital da Mulher. Durante cerimônia de inauguração, a governadora Fátima Bezerra, acompanhada do secretário de Saúde Alexandre Mota, entregou o Centro de Parto Normal do Hospital da Mulher, que conta com 6 suítes, pré-parto, parto e pós-parto imediato, além de leitos e serviços voltados para gestantes de alto risco e recém-nascidos que necessitem de cuidados intensivos. Ao entregar o Centro de Parto hoje aqui do Hospital da Mulher, que vai cuidar desde o antes, o durante e o depois, ou seja, do pré-parto, do parto e do pós-parto, inclusive com as condições que vocês estão vendo, né, aqui, as instalações de primeiro mundo. Então, a entrega do centro, repito, de parto aqui do Hospital da Mulher hoje, consolida exatamente o Hospital da Mulher como o maior
e melhor equipamento em matéria de referência de atendimento à mulher e à política materna infantil, não só do Rio Grande do Norte, mas do Nordeste e do Brasil. O que significa isso? Significa dignidade, significa respeito. Isso aqui significa cuidar de gente, cuidar das mulheres, especialmente no momento mais especial, mais singular da vida das mulheres, que é quando ela está exatamente para dar a vida a uma outra vida. A partir de um projeto de lei da deputada Isolda Dantas e como forma de reconhecimento pelo serviço prestado, o Centro de Parto recebeu o nome da mãe da governadora, Luzia Amaral, que ao longo da vida desenvolveu o trabalho voluntário de parteira. E a história de Dona Luzia é uma história que tem muito a ver com a humanização e com isso aqui. Dona Luzia foi parteira. Ela nunca cobrou nada por fazer parto, inclusive tirava coisas da sua casa para levar comida para as mulheres que tinham acabado de ganhar neném. E isso comoveu muito a equipe, né? Já fomos atrás dessa história e era a mãe da governadora. E nós ficamos muito felizes de fazer essa homenagem. Não é algo nada pessoal, mas é algo de uma mulher, Fátima Bezerra, que dedicou, né, a sua força, a sua determinação para que esse hospital virasse realidade. Com a expansão dos serviços, a unidade amplia a cobertura regional em saúde materna, assegurando atendimento especializado para casos de média e alta complexidade. Um momento esperadíssimo para o hospital como um todo, né? A gente, pouco mais de 2 anos da abertura, né? A gente coroou, a gente praticamente fecha a nossa responsabilidade de entrega de serviço, a gente está entregando praticamente 100% hoje. Nós abrimos o nosso centro de parto normal, os leitos de alojamento conjunto, abrimos a unidade neonatal, o atendimento à gestação de alto risco. Então é um pacote de serviços que qualifiquem muito a assistência materna e infantil na macro-região oeste. A reitora da UERN, Cecília Maia, aproveitou para reforçar a importância do hospital e como isso contribui também com a formação acadêmica de estudantes em diversas áreas. Quando a gente está aqui, não tem como a gente não refletir enquanto mulher, enquanto gestora, enquanto mãe, enquanto educadora também. Sabendo que aqui a gente vai propiciar também aos nossos estudantes, nas diversas áreas do conhecimento, a formação integral, articulando teoria e prática. Então, para a gente é uma alegria imensa e ficamos aqui vibrando a cada nova abertura e vamos continuar juntos, fortalecidos e levando o que a gente sabe fazer de melhor por meio do ensino, pesquisa e extensão. Após o ato de inauguração, o Centro de Parto irá receber pacientes a partir da próxima sexta-feira. Hoje a gente inaugura, né, e começa a funcionar a partir de sexta-feira, o Centro de Parto normal, os leitos de alojamento conjunto, que é onde ficam a mulher e o bebê, os leitos de gestação de alto risco, para atender gestantes que precisem de internação, e a unidade neonatal, que tem leitos de UTI neonatal e leitos intermediários para atendimento aos neonatos. A gente espera que possa funcionar, né, para trazer benefícios à população, ao Hospital da Mulher. Já não era sem tempo, né, então que tudo dê certo e que essas vidas que venham ao mundo através das mãos dos profissionais de saúde aí, realmente venham com muita saúde. Então, boa sorte a todos os profissionais, todas as mães aí que vão ter seus filhos no Hospital da Mulher. É um assunto que a gente vai voltar a falar aqui no nosso programa, tá bom? Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com Rodrigo Forte, secretário de Governo aqui do município de Mossoró. Rodrigo, para a gente começar aqui o nosso programa, nesta semana já houve convocação de aprovados nos concursos aqui de Mossoró. Teve convocação da Saúde, Assistência Social, Procuradoria e auditores fiscais. Bem, como é que segue essa dinâmica, né, da convocação dos aprovados? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos nossos telespectadores da TCM. Prazer estar aqui. Vonúvio, essa é uma grande entrega, né, da atual gestão. O concurso público já vem sido algo pleiteado há muito tempo, né, e finalmente a gente conseguiu avançar e nessa semana foram 26 novos convocados. E agora, na sexta-feira, nós vamos ter, de fato, a posse de também cerca de 70 pessoas na saúde, né? Então, é uma entrega, é uma vitória. Estamos muito felizes com essa renovação dos quadros, com certeza. O que representa a chegada destes novos servidores
também para os serviços que precisam, né, desta oxigenação aqui no município. Com certeza. A gente já tinha um quadro de servidores que há muito tempo não era renovado, né? Obviamente as pessoas vão entrando para a inatividade, vão se aposentando, outros infelizmente vêm a falecer. E a gente estava, de fato, como município, há muito tempo necessitando dessa renovação. Contudo, é um processo que é custoso, demorado, tem que se observar muito bem a legislação, tem que se respeitar, tem que se escolher muito bem as bancas, tem que se respeitar muito os concurseiros que se dedicam tanto tempo a estudar para, enfim, ingressar no serviço público. Isso foi feito com muito cuidado e hoje a gente está colhendo os frutos. Estamos já num processo avançado, né, de renovação, né, eu diria. Né? Então, uma renovação ampla e em áreas estratégicas. Né? Novas convocações poderão acontecer nesses próximos meses? Certamente. Novas convocações poderão acontecer, inclusive porque a gente está na expectativa de que, finalmente, eu já adiantando uma pauta que eu acho que você vai trazer, de finalmente a gente conseguir destravar o concurso da educação, que está aí sub júdice, né? Uma das candidatas ingressou, obviamente, respeitamos o direito dela de contestar e de buscar, enfim, que trazer a lisura segundo sua visão. E esse processo veio a culminar no travamento do concurso, né? O concurso foi paralisado. O Ministério Público agora ingressou nos processos. A gente espera que em breve a gente consiga marcar uma audiência de conciliação para tentar avançar também com esse processo. Então, isso culminaria, obviamente, em novas convocações. Bem, antes de a gente voltar aqui o nosso bate-papo com o Rodrigo Forte, hoje, lá na Câmara de Mossoró, a sessão ordinária foi tranquila, mas logo após a ordinária, em seguida, teve uma sessão extraordinária que votou um projeto referente ao Instituto de Previdência de Mossoró, o Previ Mossoró. Acompanhe. A 46ª sessão ordinária do Legislativo moçoroense começou com a participação de um professor e 3 alunos do Colégio Futuro. Na tribuna popular, eles falaram sobre os prejuízos ambientais causados por plantas exóticas ainda comuns nos canteiros da cidade. A proposta deles é criar uma lei regulamentando a arborização da cidade com plantas nativas ou frutíferas. Nós viemos propor, né, que eles debatessem uma lei municipal que regulamentasse o uso de plantas exóticas na nossa região, na cidade de Mossoró e região, e também que sugerisse à população não só um trabalho de educação ambiental, falando sobre o risco dessas plantas exóticas, mas também incentivasse, né, que eles retirassem essa planta e trocassem por uma muda ou de planta nativa ou principalmente frutífera, né, que ajuda na população, principalmente pessoas que em situação de rua, que podem utilizar esses frutos no período da estação deles, de postura, né? O tema foi bem recebido pelos vereadores que deverão avançar sobre este assunto. Durante as falas no plenário, Jailson Nogueira informou que foi novamente colocada uma placa em homenagem ao seu saudoso pai, na Praça Expedicionário Aldenor Evangelista Nogueira. Quando ele fez a reforma, o gestor fez a reforma, retirou tanto o busto, que tinha o busto dele, e também o nome da praça, só colocando a Praça Expedicionário. A nossa família ficou surpreso com a ação do gestor municipal. Então nós cobramos, por que não colocar o nome do nosso pai, Aldenor Evangelista, já que tenha sido um projeto de lei aprovado por esta casa. E agora essa placa ela foi refeita, voltou a essa homenagem lá na praça? Eu fui surpreendido, certo? Fui até o local e tinha uma placa lá com um número muito pequeno, Praça Expedicionário Aldenor Evangelista Nogueira. Somos gratos, né? Mas não era do jeito que a gente queria e do jeito que estava. Na ordem do dia, um pedido de informações do vereador Jailson sobre patrocínios do Mossoró Cidade Junina foi rejeitado. Em seguida, foi iniciada uma sessão extraordinária. O principal assunto, mudanças no Instituto de Previdência de Mossoró. A vereadora Marleide Cunha reclamou a proposta.
Olha, o prefeito manda para esta casa um projeto que altera a lei da Previ-Mossoró, que é a Previdência dos Servidores, aumentando os poderes dele sobre o Conselho Previdenciário, Conselho Fiscal, aumentando também o poder do presidente do Previ e diminuindo a participação dos servidores efetivos. Porque além de ter maioria no Conselho, o Previ-Mossoró quer dizer como fazer todo o processo para a escolha dos representantes dos servidores. Então, o projeto vem tirando direitos dos servidores, afastando os servidores do acompanhamento da própria Previdência, que é o nosso futuro. Inclusive, também colocando no comitê, excluindo os servidores do Comitê de Investimentos, que é quem vai definir para onde serão investidos os recursos do Previ-Mossoró. A parlamentar discordou também de uma sessão extraordinária para votar o projeto. Olha, a convocação extraordinária representa o absurdo autoritarismo dessa Câmara Municipal em subserviência ao Executivo. É absurdo uma coisa dessa, que um regimento dessa casa não serve para nada. Passam por cima do regimento e vão fazer sessão extraordinária sem debate com os servidores públicos. O vereador Tiago Marques conversou com nossa reportagem e informou que as mudanças se adequam à legislação federal e mantém a representatividade de servidores efetivos por meio de eleição nos conselhos do Previ. O que acontece é que agora, né, com a mudança que tem, não é o sindicato que vai poder chegar e escolher, olha, eu vou colocar você, você e você para ser representante no conselho. Na verdade, agora vai ter uma eleição direta, uma eleição com a votação secreta, do jeito que é para ser. Por exemplo, Vonúvio, eu sou servidor da UFES e lá, quando a gente escolhe nossos representantes para o conselho universitário, eles são escolhidos a partir da votação secreta promovida pela própria instituição, do jeito que está acontecendo aqui, do jeito que se pretende que aconteça aqui no Conselho do Previ. O líder governista, o vereador Alex do Frango, disse que a sessão extraordinária faz parte dos trabalhos do parlamento. Isso faz parte do parlamento, né? Um projeto esse que nós chegando a esta casa, todo o projeto chega, quanto mais rápido nós votarmos, é interessante para que possa dar andamento, para que possa já a instituição, no caso Previ, já poder se organizar, já poder fazer o que o projeto está dizendo. Isso faz parte do encaminhamento. E aí nós centramos no consenso. O parlamento é isso, é maioria. E a maioria entendeu que era possível a extraordinária, e assim nós fizemos e votamos o projeto. Agora seguir aí para Previ. Tá aí tudo que aconteceu na sessão de hoje. A gente continua sobre este assunto do Previ com o Rodrigo Forte, nosso entrevistado desta quarta-feira. Rodrigo, essas mudanças ali na administração do Previ vão trazer prejuízos à instituição, aos servidores? É importante desde já estabelecer de que maneira a atual gestão trata o Previ Mossoró. Como é que eu vou fazer isso? Para início de conversa, olha, 5. A atual gestão quintuplicou o patrimônio do Previ Mossoró. O patrimônio líquido de Mossoró, que hoje está em torno de R$200 milhões para garantir as aposentadorias e pensões dos servidores, né, e da sua família. Essa gestão também foi a única, desde a fundação do Previ, que jamais atrasou um repasse sequer. Além de não atrasar, repactuou toda a dívida deixada por todas as outras gestões e vem adimplindo tudo religiosamente. Então, assim, no que tange a responsabilidade da atual gestão com o Previ, os números e os fatos provam fatos, supera qualquer argumento. No que tange à temática específica, nós temos, no que tange a regime próprio de previdência, uma legislação federal muito rigorosa. Impõe, de fato, a estados e municípios a adequação. Assim foi feito quando foi aprovado a emenda à lei orgânica 11, né, que foi aprovado por unanimidade, né, todos os vereadores votaram à época, né, em 2023. E a gente vê também essa situação ocorrendo de diversas formas. No que tange especificamente aos conselhos, a legislação federal exigiu que, ao invés de um único conselho, que é o Conselho Previdenciário, que o Previ agora instituísse por lei também mais outros 2 colegiados, né? Um especificamente para servir para monitorar, né? Para escrutinar, para fiscalizar. Então, a gente vai ter também o Conselho Fiscal e a gente vai ter um comitê de investimento que era antes precariamente criado por decreto e agora foi por lei. Então,
Antes de mais nada, essa lei que foi enviada à Câmara foi um gesto de respeito ao Legislativo, na medida em que se tirou algo que estava instituído precariamente por decreto e passou-se ao Legislativo para que o Legislativo, de fato, referendasse essa estrutura. Então, primeiro, foi cumprindo a lei. Segundo, foi algo que já estava posto em partes, né? Depois, criou-se uma estrutura para fiscalizar, né? E, por último, e aí eu entro mais especificamente na fala da vereadora Marleide, não é a gestão, não é o município, não são os políticos. Quem diz que a gestão da Previdência tem que ser quadripartite é a Constituição Federal. O que quer dizer quadripartite? Tem que participar executivo, legislativo e servidores ativos e servidores inativos, ou seja, os que trabalham e os aposentados. E esses colegiados todos, eles foram replicados levando em consideração essa determinação constitucional. Então, todos têm participação quadripartite. Então, não tem essa conversa de que servidor foi excluído de nada. Pelo contrário, executivo tem 1/4, legislativo 1/4 e os servidores têm metade, certo? No que tange ao Conselho Previdenciário, foi conferido ao presidente do Previ a mera função de coordenar os trabalhos. Como você tem, por exemplo, né, o que muito me estranha, o presidente da Câmara, que não vota, mas coordena os trabalhos. Pois e só vota em caso de empate, vota em Minerva. Pronto. Foi replicado esse modelo que está, inclusive, sendo utilizado na Câmara. Então, assim, não vi... o que eu vejo hoje é uma narrativa de tentar desconstruir tudo que a gestão faz, mas não vejo ninguém, não vejo em nenhum momento a vereadora, por exemplo, ou qualquer outro da oposição, reconhecer que essa foi a gestão que mais fez pelo Previ Mossoró. Sem dúvida. E isso não é opinião, isso é fato. Multiplicou por 5 o patrimônio do Previ em pouco menos de 5 anos. Observando esse projeto que foi aprovado hoje na Câmara, eu vi que o prefeito Alisson vai definir, né, essa nova composição de conselheiros neste primeiro momento e que a eleição vai se seguir para o próximo período, né, ali de responsabilidade destes conselhos. É por aí que acontece isso? Eu entendi certo, Rodrigo? Não, na verdade, o mandato do Conselho Previdenciário vence em setembro, né? O que se quer é fazer o mandato tampão, certamente composto pelos atuais, para fazer uma transição, para dar tempo de montar uma eleição, de organizar uma eleição. Isso não se faz do dia para a noite. Então, vai se fazer o seguinte, e se estender no que couber o atual mandato, né, principalmente do Conselho, que já está posto, que é o Previdenciário, e nos demais que vai precisar por indicação do presidente e, se for preciso, fazer por decreto. Aí só aí é que entra o prefeito, mas não creio que seja preciso. Também implementar imediatamente esses conselhos. Por quê? Porque essa é uma exigência do governo federal. Se o Previ não implementa isso o mais rápido possível, o Previ vai entrar em falta tanto com o Ministério da Previdência como o Tribunal de Contas. O que se quer é não deixar isso acontecer e dar tempo para organizar a eleição. A eleição não se organiza do dia para a noite. Então o prefeito não tem interferência nesse quesito administrativo do Previ, pelo que o senhor está falando? Não. É importante deixar claro, o Previ é uma autarquia. O Previ ele tem autonomia administrativa e funcional. Então, isso está preservado. O que o prefeito pode fazer é regulamentar a legislação, que não é, na verdade, algo que ele queira, é algo que ele tem que fazer. Então, toda a lei, quando ela não é completa por si só, ela precisa ser complementada por um decreto, por exemplo. Então, esse decreto ele vai explicar só, por exemplo, como é que vai funcionar a eleição. E isso aí nem está certo, nem está posto que vai ser feito pelo prefeito. Isso pode, a depender dos estudos, ser viabilizado por portaria do próprio Previ Mossoró, né?
Então, isso não está fora de cogitação, essa questão. E depois, os próprios colegiados, por meio de resolução, vão estabelecer suas diretrizes de funcionamento. Então, quanto a isso, estou tranquilo. Narrativa que a gente já vê reiteradamente, por mais que a gente veja, a gente não se acostuma, né? Então, gera uma certa revolta. Mas, de fato, que é fato, o Previ nunca teve tão bem na sua história. Mas eu mando um forte abraço aqui para Tica Soares, lá em Caraúbas. Dona Tica Soares, uma das maiores jornalistas, colunistas sociais aqui do nosso estado. É lá de Caraúbas, viu? Um abraço para Tica Soares. Sempre menciona aqui o nosso trabalho no cenário político, lá no programa de rádio que ela apresenta na Liderança FM. Um abraço para Dona Tica, que também reforça sempre a importância da TCM como veículo de comunicação, como uma instituição que promove o desenvolvimento aqui de Mossoró e também da região. Lá em Caraúbas tem TCM, então um abraço aí para a Dona Tica Soares, grande defensora da comunicação, e também para o Vandilson Ramalho, que sempre está atento aqui à nossa programação também. Um abraço aí para a Dona Tica e seu Vandilson. Bem, vamos voltar a falar sobre Câmara, mas o Legislativo moçoroense será palco de uma audiência pública, denominada Mossoró da Diversidade contra a LGBTfobia, de iniciativa da vereadora Plúvia Oliveira. A parlamentar faz um convite a este momento de debate no Legislativo moçoroense. Acompanhe. Sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal, nós vamos realizar uma audiência pública para a população LGBT em específico, mas é aberta para toda a sociedade vir, assim como todos os trabalhos aqui da Câmara. Uma discussão importante e necessária. Mossoró tem aumentado muito os índices de violência contra a população LGBT. Nos últimos anos aumentou 35%, e quando a gente compara também com a violência contra as pessoas trans, aumentou mais de 45%. Então são dados alarmantes, e o município de Mossoró tem que se colocar à disposição para debater também a vida da população LGBT, tendo em vista que no orçamento bilionário, Vanuvi, que nós temos aqui, somente 0,02% é aplicado para a população LGBT. Isso dá em torno de R$50 mil, muito pouco, e aqui no cotidiano a gente não tem um lugar onde de fato a política da população LGBT ela possa ser ouvida. E aqui também na Câmara a gente vai debater sobre os projetos de lei que nós apresentamos aqui, principalmente em específico para essa população, que são as cassações do alvarás, principalmente para estabelecimentos que cometem práticas de LGBTfobia e de racismo, uma frente parlamentar aqui na Câmara para discutir sobre a vida da população LGBT também, um conselho municipal, porque a gente precisa estruturar a nossa sociedade para dizer e reafirmar que nós ainda não somos iguais. Nós LGBTs ainda lutamos por melhoria, e a Prefeitura Municipal de Mossoró e a sociedade também tem que levar em consideração as nossas vidas. Nós não somos alegoria, nós não somos enfeite de ninguém, nem do parlamento e nem muito menos nos espaços públicos. Nós queremos direitos, e esses direitos eles têm que vir a partir de um debate aqui também na Câmara Municipal. E a gente vai acompanhar esta audiência pública que vai acontecer na sexta-feira na Câmara de Mossoró. Bem, nós temos imagens aí da Expo Fruit, a 32ª edição da Feira de Fruticultura Internacional, que acontece aqui em Mossoró. São imagens ao vivo, direto da Estação das Artes Eliseu Ventania. Imagens que você vai conferir junto com entrevista, os nossos apresentadores, toda a equipe aqui da TCM, daqui a pouquinho, às 8h15 da noite. Assim que finalizar aqui o nosso programa, você vai ter essa cobertura especial da Expo Fruit 2025. Neste ano, a Expo Fruit trabalha a integração com tecnologia e meio ambiente. Então, realmente é uma feira que traz aí representação de produtores de mais de 10 países. É realmente muito importante. A expectativa é de movimentar algo em torno de 90 milhões de dólares, viu? Então é muita coisa. E todas as informações da Expo Fruit 2025 você acompanha já já aqui na tela da TCM. Continue aqui conosco, viu? Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Rodrigo Forte, que é secretário de Governo aqui em Mossoró.
Rodrigo, voltando a falar sobre concurso público, no primeiro bloco você falou ali, deu uma pincelada sobre o concurso da educação. É um concurso que está paralisado. A educação é uma pasta que precisa desses professores, precisa destes servidores e está suspenso, né, por ordem judicial. É possível, de fato, que aconteça esta conciliação, que esse processo destrave para o andamento do concurso? Bom, Bonúvio, primeiro, decisão judicial se cumpre. A gente tem que respeitar ao máximo o judiciário, né? E, de fato, uma decisão judicial veio a travar esse concurso, né? Mas no sentido de tentar investigar e preservar os direitos. Nesse método a gente não entra. Fato é que avançou-se um pouco nesses processos porque o Ministério Público ingressou, né, também na ação. Alguns aprovados também pediram ingresso na ação, foi deferido, e estão todos de acordo que é a hora de pedir uma conciliação, audiência de conciliação. Eu acho que isso vai ser viabilizado o mais breve possível, né? Então, isso dá a gente uma nova perspectiva, uma nova esperança de que a coisa, de fato, venha a ser liberada e que a gente consiga avançar com essa que é, de fato, uma grande meta da gestão, que é fazer essa entrega dos concursos em todas as grandes áreas, né? A gente fez a entrega já na assistência social, fizemos a entrega já na PGM, na Procuradoria, na Secretaria de Fazenda e, de fato, a gente precisa muito avançar, né? Na saúde, obviamente, das maiores entregas, com certeza, muito necessário, mas a gente também precisa fechar esse ciclo e a gente tem esperança que a gente consiga fechar também chamando para esses novos aprovados para fazer parte da gestão do município de Mossoró. Então, a expectativa do município é pela sequência do concurso, não pela anulação dele. Estamos nessa perspectiva, né? Queremos isso até porque foi investido muito tempo e muito dinheiro, foi erário, né, que custa, né, aos cofres públicos viabilizar um concurso desse. Então, nossa perspectiva, nossa esperança, nossa torcida é para que esse concurso prossiga e que a gente consiga, o mais breve possível, renovar os quadros da Secretaria da Educação, que, de fato, precisa. Rodrigo, tem um assunto que é muito importante e eu gostaria de entender aqui, junto com você e nossos telespectadores, com relação ao plano diretor aqui de Mossoró. Está avançando o plano diretor? A gente vai conseguir sentir novidades, vai conseguir ver mudanças aqui em Mossoró com relação a essa dinâmica, né, do crescimento da cidade, o seu regramento. O plano diretor ele é muito detalhista, né, sobre a cidade. Essa atualização do plano diretor de Mossoró vai acontecer? Olha, Vanúvio, eu considero essa uma das... Acho que é a maior entrega, possivelmente, de uma gestão, sabe? Não é algo... Não é como uma obra que a gente vai ver a grandiosidade. A gente está tendo o prazer de fazer essas grandes entregas em Mossoró, né? Grandes obras. Mas para a prosperidade, para o futuro, esse plano diretor é de uma grandiosidade que não se dá para mensurar no momento. Vem sendo estudados, né? Esses estudos começaram há mais de um ano atrás e a gente pretende que ele venha a ser entregue, os estudos, e já agora no final do ano. Então, avançamos muito. Agora, abrange todas as áreas da cidade, né? Desde do zoneamento, passando pelo saneamento, passando pelas estratégias de tráfego, de trânsito, sempre antenado com a proteção ao meio ambiente, sem se desligar da proteção à cultura, né? Que em Mossoró é muito forte. Então, como também parte desse macro projeto, o município de Mossoró está já tanto avançando com tombamentos de prédios históricos importantes, de equipamentos importantes, como também desapropriações, né, como já teve até uma certa polêmica esses dias, mas isso é somente uma parte de um projeto muito, muito grande, que também passa pela cidade da cultura, né? Quem tiver curiosidade, na sequência ali da Rio Branco,
depois da Praça dos Esportes, já está o canteiro de obra para a construção da Cidade da Cultura, que também vai ser uma entrega muito substancial no que tange ao resgate da história e da cultura de Mossoró, né? Então, são todos esses projetos que vai culminar nessa renovação da estratégia urbanística da cidade, sempre com 2 pilares: valorização da história e da cultura de Mossoró e o avanço no sentido das cidades inteligentes, transformar Mossoró numa referência em cidades inteligentes. Então, eu tenho muito orgulho de dizer a vocês que a gente está avançando muito. É um trabalho silencioso, árduo. A gente está lá, aqui já registrar meu abraço à secretária Sarine, né, e meu secretário adjunto professor Etevaldo, que está dando assim, uma dedicação muito bonita, se entregando muito a esse projeto, que eu volto a dizer, é uma das maiores entregas que uma gestão pode dar, é um bom plano diretor, porque é a semente do qual vai se germinar a cidade que a gente quer para os nossos filhos, nossos netos, e eu tenho certeza que, continuando como a gente está, a gente vai ter uma cidade que, por um lado, valoriza muito a cultura e a história, e, por outro, vai ser uma referência em cidades inteligentes. Então, dúvida zero quanto a isso. Rodrigo, com relação a um assunto que você falou aí, sobre a desapropriação daquele casarão histórico ao lado do Palácio da Resistência, houve, de fato, muita coisa, né, muitas falas, mas ali é um prédio que ele não pode ser derrubado, né? Ele precisa ser preservado. E a Prefeitura, ao citar sobre a desapropriação, né, sobre isto, a Prefeitura pretende, ao repassar essa indenização à família, vai recuperar aquele prédio também? Então, vai ter investimento ali para tornar aquele espaço, de fato, preservado? Isso, Vanúvio. Voltando à questão da Cidade da Cultura, é importante a gente voltar a isso, porque a Cidade da Cultura, ela foi concebida, essa ideia, para que a gente consiga resgatar monumentos e prédios e a história de Mossoró que já não existe mais, né? A cidade foi crescendo, o pessoal as pessoas foram especulando, pegando imóveis que estavam sem proteção, derrubando, deixando deteriorar, fazendo estacionamento. Isso fez com que a gente perdesse uma parte muito importante da nossa história. Nesse intuito, o município vai, por um lado, resgatar essa história, esses prédios, esses equipamentos que não existem mais, através da Cidade da Cultura, pelo menos a representação deles. Por outro, o município está atuando para proteger o que a gente ainda tem, né? Nesse contexto, a gente está startando desapropriações, né, que é o caso da casa lá, que fica ao lado, do casarão que fica ao lado do Palácio da Resistência, mas também avançando muito com os tombamentos de outros imóveis. Aquela residência específica, é preciso dizer, houve aqui um certo debate sobre valor, sobre quanto deve pagar, se é justo, se não é justo. É importante deixar muito claro, dinheiro público, com dinheiro público não se negocia, né? Como é que no caso, se indeniza uma situação dessa? Através de estudos técnicos. Ninguém pode dispor e negociar livremente com dinheiro público. Não cabe à família pedir X, ao município responder que paga Y e ficarem ali negociar. Não é tal qual nós estivéssemos negociando algo com a compra de um carro, de uma casa, a gente negocia. Com o dinheiro público não se pode isso, você pode fazer isso. Então, teve 2 diretivas que a gente não pode abrir mão nesse caso. Primeiro, máximo zelo ao dinheiro dos contribuintes, ao erário, e depois, máxima atenção ao nosso patrimônio histórico e cultural, certo? Dito isso, dessa desapropriação vai surgir um novo equipamento público que, com certeza, vai ser voltado, e essa é a ideia, para a preservação da história da cultura de Mossoró. Ou seja, aquele casarão vai ser restaurado, né? Quem passa lá e vê o Palácio da Resistência e compara com o casarão, a intenção é deixar os dois no mesmo padrão para que sirva de um equipamento para a cultura e também para a gestão.
Rodrigo Forte, secretário de Governo aqui da Prefeitura de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Fique aqui, viu, porque vai chegar agora a transmissão direto lá da Expo Fruit. Boa noite a todos e até amanhã. Um abraço.